Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Uma coisa espetacular as artes marciais como um todo, mas belíssimas em verdade são aquelas oriundas da Coreia. Todas são belas: o karatê, o judô, as chinesas, tai chi chuan, wushu, kushu, etc. Não estou aqui querendo dizer que uma é melhor do que a outra. Estou querendo dizer que existe uma beleza ulular, que até é redundante ficar falando dessa beleza. Mas as artes marciais, elas primam pela educação, que é a transmissão de informações historicamente adquiridas. Dá, em sequência, uma visão espiritual e, por fim, dá todo o contexto ético para a sociedade. Para falar sobre artes marciais, principalmente coreanas, estamos aqui com o mestre Bender. Ele que é um dos discípulos mais antigos do conceituadíssimo e respeitadíssimo grão-mestre Kang. É um prazer tê-lo aqui conosco, mestre Bender. A satisfação é toda minha. E minha história com o mestre Kang é muito interessante, porque eu comecei a treinar com o mestre Kang no final da minha adolescência e conheci um grande mestre que no primeiro dia que na rua Barão do Cerro Azul em Curitiba eu subi para conhecer o professor e encontrei o mestre Kang pintando a academia. E a partir dali eu vi a cortesia e o respeito que ele tinha pelos seres humanos, pelas pessoas. E me apaixonei pelo Taekwondo. Agora diga-me uma coisa, a estrutura do Taekwondo e a marcialidade, de uma maneira, em geral, mudou muito, né? Mas isso é porque o ser humano mudou ou porque as artes marciais mudaram? Eu acredito que houve uma evolução em alguns campos para o ser humano, mas hoje a gente vê que muitos jovens perderam noção das coisas. E lá muito antigamente eu aprendi que a palavra educare, que vem do latim, que é tirar de dentro, é uma coisa muito importante, mas que não se aprende somente na escola. Isso vem do lar. E a liberdade,
essa facilidade que os jovens têm, até pelos meios de comunicações hoje, pelo advento da internet e outros aplicativos que existem, redes sociais, isso tudo leva ao jovem cada vez ficar mais liberal e a disciplina vai diminuindo um pouquinho. E essa disciplina envolve cortesia, responsabilidade e uma infinidade de qualidades que uma criança deve aprender em várias idades que são importantes dentro da sua vida. E também os pais hoje em dia estão no mercado de trabalho, né? E as crianças ficam com maior liberdade ainda, porque na nossa época nós tivemos uma educação diferente. Então isso aí eu acho que influencia bastante. E as artes marciais é uma maneira de fazer com que cada pessoa tenha uma educação perfeita, dentro dos moldes de que uma família perfeita precisa. A gente fala de perfeição, que perfeição é muito complicado, mas com certeza quem pratica artes marciais, seja ela coreana, japonesa, tailandesa, ela tem um princípio, que é o princípio da moralidade, da responsabilidade, e com isso as crianças conseguem ser diferente das crianças que em geral praticam outros esportes. Agora diga uma coisa, mestre Bender. Em seu vasto currículo, que inclui a graduação, a licenciatura em Educação Física, uma vida toda dedicada à aeronáutica, inclusive você passou sua vida na segurança, uma boa parte de sua vida sendo segurança de autoridades, incluindo os presidentes Lula, né? O presidente Fernando Henrique e outros vice-presidentes destes presidentes no momento que assim o era. O que é que levou de bom das artes marciais para esse contexto seu profissional? Na verdade, quando eu escolhi minha especialidade na Força Aérea Brasileira, eu já escolhi a especialidade de segurança. E com isso, eu trilhei um caminho que foi muito bem sucedido por eu ter aprendido bons princípios também dentro das academias onde eu pratiquei. E inicialmente eu comecei com o mestre Kang em Curitiba, depois eu migrei para São Paulo, onde eu já dava aula, já era faixa preta, e dei continuidade a isso em Brasília, onde fui muito bem recebido. E já no início da movimentação para a montagem de federações, porque nós éramos subordinados à Confederação Brasileira de Pugilismo. E nós fomos os pioneiros no Distrito Federal, São Paulo, Mato Grosso e Rio de Janeiro, e conseguimos, com o saudoso professor Manuel Gomes Tubino, fundar a Associação Brasileira de Taekwondo e posteriormente a Confederação Brasileira de Taekwondo, a qual hoje eu sou um conselheiro e membro assessor do professor Carlos Fernandes. Então o meu trabalho é um trabalho árduo pelas artes marciais, que já tem uma duração de 3 décadas, e eu faço isso com muito gosto, com muito prazer. E agora estou passando por vários estados da federação ao lado do mestre Kang, porque por força do ofício eu não podia fazer essa peregrinação que o mestre Kang faz pelo Brasil todo. E agora que me aposentei, continuo trabalhando com o mestre Kang na Câmara de Comércio, nós pretendemos fazer um grande trabalho nas artes marciais coreanas em todo o Brasil. O mestre Kang, inclusive, é o presidente da Câmara do Comércio Brasil-Coreia. E o senhor, por sua vez, é o seu vice-presidente. Quais são os objetivos da Câmara do Comércio Brasil-Coreia? O que é que ela tem feito pelo Brasil afora? Né? E qual é essa relação dessa Câmara com as artes marciais? Sim, a Câmara de Comércio Brasil-Coreia e as organizações das artes marciais, na qual o mestre Kang é também
o presidente da Confederação Brasileira de Rapkido Olímpico e eu sou vice-presidente, está muito próximo, porque o objetivo da Câmara de Comércio é aproximar e trazer novas divisas de comércio e indústria para o Brasil. E as artes marciais também têm esse objetivo de desenvolver a educação e fazer com que nossas crianças e os adultos e as pessoas que estão às margens da sociedade sejam incluídas dentro de projetos sociais, e a Câmara de Comércio está trabalhando muito para isso também, para que a gente possa dar um respaldo não só às artes coreanas, mas a todas as atividades de lutas que tem pelo Brasil afora. Nosso objetivo é dar apoio, fazer doações e dar incentivo a esse esporte, que é um esporte educador. Que é o agora diga-me uma coisa. Existem muitos projetos sociais voltados para a formação do cidadão a partir de um trabalho voltado para as crianças. O que o senhor acha disso? E o senhor também está trabalhando nessa abordagem, né? Sim, a minha viagem aqui à Bahia também está incluso na agenda fazer várias reuniões com vários professores das mais diversas artes marciais, porque o Ministério do Esporte em Brasília lançou a partir de fevereiro uma oportunidade para as entidades federais, estaduais, distritais e municipais, juntamente com universidades e organizações militares, para dar um apoio e incluir qualquer pessoa a partir de 6 anos de idade até a terceira idade. E nosso objetivo é esclarecer e ajudar as pessoas que têm interesse nesse projeto Luta pela Cidadania, que é um grande projeto do Ministério do Esporte, juntamente com outras entidades, ONGs e OCIPs, que hoje estão começando e outras que já estão em funcionamento, para que a gente consiga cada vez mais incluir adeptos a todas as artes marciais brasileiras. Agora, mestre Bender, o que é que o senhor achou aqui do nosso campeonato? Que tem aqui o troféu lindíssimo. Nosso primeiro campeonato intermunicipal de Rapkido do Recôncavo, né? O que é que achou da organização, da estruturação, né? Temos aqui os troféus, que são belíssimos, né? Posteriormente iremos entrevistar aqui o organizador, que é o grão-mestre Clóvis Botelho. Nós gostaríamos de saber a sua opinião como mestre, né? Eu me considero um professor bem tradicional e prezo muito pela disciplina. Eu fiquei impressionado pela disciplina das crianças e dos professores e dos mestres, de todos os praticantes, e a espetacular técnica, principalmente dos adolescentes aqui, futuros campeões. Eu fiquei emocionado, e o mestre Kang também, em ver a apresentação dessa equipe do professor Botelho. Atualmente o senhor também está assessorando o mestre Kang, está ajudando na reorganização do Rapkido e Taekwondo em suas entidades pelo Brasil todo, né? Não só o Brasil como o mundo, né? Porque já vista que o mestre Kang tem entidades internacionais, né? São mundiais. Como tem sido esse trabalho? E quais são os projetos, quais são os objetivos, quais são os caminhos que estão sendo trilhados? Como se diz, é um trabalho de formiguinha, mas a gente já tem feito bastante avanços, principalmente na parte de organização e de união de todas as artes marciais, porque o mestre Kang tem um coração muito grande, né? E ele quer, em primeiro lugar, a união dos praticantes. E isso está sendo feito um trabalho, e faremos tudo possível para ajudar as entidades que precisam e para a gente unir Taekwondo, Rapkido, Harankundo, Jiu-Jitsu, Karatê, Muay Thai, todas as artes
farão parte de nossos estudos para fazer com que as lutas cresçam mais ainda no nosso país. E esse é o pensamento do Mestre Kang e também é o meu pensamento. Agora diga uma coisa, inclusive o senhor falou-me um dado interessante, que inclusive eu não sabia, né? Mas vivendo e aprendendo. O senhor falou-nos que o esporte, esse é sabido por todos nós, mais praticado no Brasil é o futebol. Depois o vôlei. E depois são todas as artes marciais. Por isso a pesquisa, né? Sim. E sendo que as artes marciais são as que mais educam. Então, baseado nisso, baseado nessa premissa, o governo começou a dar enfoque à atividade marcial. Poderíamos falar sobre isso? Sim, finalmente, né, o Ministério dos Esportes descobriu que no Brasil a terceira atividade mais praticada são as lutas, as artes marciais, e aí nós podemos globalizar essas artes, todas elas, inclusive lá no Vale do Xingu, Uca-Uca, né, que é uma luta tradicional entre os índios, e a nossa esgrima. Pouco difundida, mas muito forte. Exatamente. Né? É essência indígena. É uma luta mesmo, e braba mesmo. O cacique Raoni, que foi um grande campeão, que viajou pelo mundo, né? Se apresentando exatamente. E também no Brasil. Então, poucas pessoas sabem, a grande mídia não deu destaque, mas a pequena mídia o deu. E realmente foi um trabalho belíssimo. Sim, ele tanto viajou para fora como várias televisões e rádios e jornais foram ao Vale do Xingu para conhecer o grande campeão das artes marciais que começaram lá no início, né? Quando o Cabral chegou aqui para descobrir o Brasil, já existia essa tradição dos índios brasileiros em praticar já uma arte marcial. Que todas uma as genuína arte marcial parida entre os índios brasileiros. Exatamente. E a ideia desse esporte luta pela cidadania é para atingir o maior número possível de praticantes, para que nós tenhamos ainda uma quantidade maior do que se já tem hoje. Sendo o terceiro esporte, logo nós vamos passar o vôlei. Futebol eu não sei, mas o vôlei a gente vai passar com certeza. O futebol, trabalhamos para isso. Apesar de não ser fã, mas ainda é o grande alicerce no nosso país. Agora diga-nos uma coisa, o senhor acha que com essa crise política e com essas mudanças que estamos tendo, também não teremos mudança em termos de visão do esporte marcial no Brasil como um todo? Eu penso que sim, porque como tudo na vida, né, a gente volta lá no princípio, né? E hoje a gente vê que uma grande quantidade de atletas e professores buscam o taekwondo. O esporte é uma maravilha, mas eles querem também o esporte arte marcial. A exemplo da ITF, né? Que são duas grandes escolas, a WTF e a ITF, que tem desenvolvido muito, principalmente aqui no Cone Sul, né? no Mercosul. E o campeonato que o Mestre Kang fez em Curitiba, campeonato mundial, teve a presença de alguns mestres do Mercosul e que querem intercâmbio conosco, e isso nós faremos, mas a tendência no momento é de reaver, de voltar lá aquela prática forte da marcialidade, dos princípios das artes coreanas. O senhor tocou um termo interessante. O WTF dentro do contexto esportivo e o ITF dentro do contexto marcial. Mas será que o mundo moderno estaria mais propenso ao esporte ou à parte bélica marcial? Ao seu entender. Eu acredito que o esporte vai prevalecer por o taekwondo ser olímpico e ter algumas regras e
e é importante até para a prática, que é um esporte muito bonito, mas a essência da arte marcial está viva em todos os professores e em todos os atletas que vêm hoje através da internet, Facebook principalmente, a divulgação, e todo mundo faz ali seu depoimento e vendo com grande sucesso a verdadeira arte marcial praticada. Tanto é o Harankondô, que é uma luta de espada coreana que está crescendo muito no Brasil. E com o trabalho árduo também do mestre Kang, com seus 73 anos, vive pelo Brasil, fazendo seminários e dando cursos para várias entidades que estão organizadas e até em organizações militares também. É interessante, você nos falou da espada coreana. Qual a importância hoje de desenvolvermos um treinamento com a espada coreana? É um contexto mais filosófico, né? É um contexto mais harmonioso e um processo de autoconhecimento? Eu acredito que engloba tudo isso, porque em alguns canais fechados de televisão, e você é muito bem informado, você vai ver que a espada Takana ainda é considerada entre as 10 armas mais eficientes, perigosas e potentes de toda a humanidade. Existem armas poderosas, armas automáticas e tudo mais. E entre essas 10 armas mais poderosas do mundo, nós temos a espada. Então é por isso que o ser humano quer retomar e voltar lá ao princípio para praticar um esporte que é um esporte que tem uma filosofia muito forte, mas quando usado é uma arma letal de verdade. Interessante, nós conversamos aqui com o mestre Bender. Ele deu-nos uma aula mostrando-nos que o esporte marcial está a crescer, fortalecendo-se ao mesmo tempo em todo o nosso país. Mas o mais interessante não é a velocidade, não é a luta em si, mas sim a racionalidade, o processo educativo no cunho psico-espiritual, onde a mente, o espírito e o corpo serão um só, voltado para o único objetivo, a harmonia e evolução de todo o contexto da humanidade.
Na rua Barão do Cerro Azul, em Curitiba, eu subi para conhecer o professor e encontrei o mestre Kang pintando a academia. E a partir dali eu vi a cortesia e o respeito que ele tinha pelos seres humanos, pelas pessoas. E me apaixonei pelo Taekwondo. Agora diga-me uma coisa, a estrutura do Taekwondo e a marcialidade de uma maneira em geral mudou muito, né? Mas isso é porque o ser humano mudou ou porque as artes marciais mudaram? Eu acredito que houve uma evolução em alguns campos para o ser humano, mas hoje a gente vê que muitos jovens perderam noção das coisas e lá muito antigamente eu aprendi. FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Uma coisa espetacular as artes marciais como um todo, mas belíssimas em verdade são aquelas oriundas da Coreia. Todas são belas, o karatê, o judô, as chinesas, tai chi chuan, wushu, kushu, etc. Não estou aqui querendo dizer que uma é melhor do que a outra. Estou querendo dizer que existe uma beleza ulular, que é até redundante ficar falando dessa beleza. Mas as artes marciais, elas primam pela educação, que é a transmissão de informações historicamente adquiridas. Dá, em sequência, uma visão espiritual e, por fim, dá todo o contexto ético para a sociedade. Para falar sobre artes marciais, principalmente coreanas, estamos aqui com o mestre Bender, ele que é um dos discípulos mais antigos do conceituadíssimo e respeitadíssimo grão-mestre Kang. É um prazer tê-lo aqui conosco, mestre Bender. A satisfação é toda minha. E minha história com o mestre Kang é muito interessante, porque eu comecei a treinar com o mestre Kang no final da minha adolescência e conheci um grande mestre que no primeiro dia que